semana passada, Áurea, a gente falava sobre a questão de engolir sapos e eu até sugeri que a gente trouxesse mais sobre isso. Afinal, engolir sapo ou não? Até que qual é o limite disso tudo? Eu ouvi muito que, assim, ao longo da vida, que engolir sapo fazia parte. Você concorda com isso? Faz parte da vida, tá no jogo, sim. A gente não sabia disso antes, não é? Não é o ideal, mas se você pensar que toda situação, até de conflito, situação que não necessariamente é tão positiva na nossa visão, ela pode nos ensinar, então tá aí uma oportunidade de aprender. Engolir sapo também ajuda a entender, especialmente sobre como se posicionar, porque, vamos refletir, Joyce, ouvir sapo é o quê? Engolir sapo, aliás. Engolir sapo é o quê? É ouvir algo que a gente não queria, da forma como a gente não gostaria, e aí a gente não pode responder, por isso que a gente engole o sapo? Na verdade, a gente pode. O ideal seria entender como responder, como se posicionar, porque muitas pessoas engolem o sapo porque elas têm receio de como se posicionar, e elas acham que podem iniciar um conflito a partir daquilo, e para não agredir o outro, acabam se agredindo. Faz sentido se agredir? Não, a gente tem que ser feliz, não é? Com A gente tem que certeza. procurar o bem-estar. E é claro, não significa que, já que eu vou dizer o que eu penso, o que eu sinto, e não vou engolir o sapo, eu vou agredir o outro para não me agredir. Não, não tem uma coisa ou outra. A gente não precisa fazer essas duras escolhas de tudo que é excesso ou radical. Vamos escolher o meio termo, o equilíbrio. Como é que eu posso aprender com uma situação que teoricamente me faz engolir sapo, ou faria com que eu engolisse sapo, e nesse momento eu consigo entender como me posicionar? Aí que está o grande desafio. E isso inclui equilíbrio das emoções, inclui autoconfiança, saber qual é o meu espaço, qual é o espaço do outro, para então eu poder fazer esse desenho, sabe? Como se você estivesse desenhando no terreno, assim, no chão. Olha, esse espaço aqui é meu. Uhum. Então eu preciso te dizer quais são as minhas regras. E eu posso falar isso de forma elegante, eu posso dizer isso sem ser agressiva, num tom normal de fala. E esse é o desafio, esse é o aprendizado, Joyce, é por esse caminho. E eu te pergunto sobre a virtude, vamos dizer assim, da autenticidade. O ser autêntico é muito valioso, mas em alguns momentos, nesse contexto que você nos trouxe, essa autenticidade ganha um caráter negativo nessas relações e na forma da gente se comunicar? Depende da forma como a pessoa se comunica. As pessoas que falam cobras e lagartos são agressivas e dizem que na verdade elas são autênticas, elas estão sendo deselegantes, elas estão cometendo falta de educação e respeito com o outro. Isso não é autenticidade. Para tudo existe o equilíbrio. Se a gente buscar esse equilíbrio, que para mim a grande busca do ser humano é o equilíbrio. Você consegue isso com mais facilidade conforme a idade vai passando, você vai adquirindo maturidade, mas você pode antecipar isso. Se você ainda não passou da linha dos 30 e poucos, 40 para mais, você pode antecipar isso, já começar a aprender já. E entender primeiro, antes de pensar em me diga qual é a técnica para eu não engolir sapo, ou para eu engolir sapo e não ficar me sentindo mal. Não, não tem técnica. Tem aprendizado, e esse aprendizado começa por você. Dentro de você, né, a sua pessoa está dentro, você vai olhar para dentro e entender: quem sou eu? Eu mereço ser tratada assim? Eu mereço que alguém fale comigo dessa forma agressiva, por exemplo? Eu mereço, enfim, qualquer coisa indelicada, ruim que acontecer com você. Quando você chegar à conclusão de, não, eu não mereço isso, então eu posso e devo me posicionar, eu vou encontrar esse ponto bom do posicionamento, que é, em primeiro lugar, dizer o que você sente. Por exemplo, se alguém fala alguma coisa inadequada, olha, eu não me sinto bem quando você fala assim comigo. Sim. Duvido que a pessoa vai continuar. Se ela for muito destemperada, se ela for muito inadequada, pode ser que ela fale até mais alto e diga que tem esse poder, sim. E você vai aprendendo que esse momento, Joyce, da agressão verbal, quando alguém eleva o tom de voz, quando fala alguma coisa que você não gostou de ouvir e você sente que vai precisar engolir aquele sapo porque não consegue dizer o que você sente ou pensa, é um momento de grande bagunça emocional dentro de cada um de nós. Fica ali uma coisa quente, o coração acelera, a barriga fica cheia de borboletas e a pessoa fica sem saber o que fazer.
E ela acha muitas vezes que a única forma de dizer que não gostou é rebatendo na mesma moeda, devolvendo aquilo, também agressivamente, com tom de voz mais alto. E é exatamente o contrário. Quando você quebra as pernas do outro, entre aspas, é exatamente o momento em que você diz um tom bom: eu não gosto quando você fala assim comigo, eu não me sinto bem quando você se dirige dessa forma para mim. E para a gente fechar, às vezes, essa questão do engolir sapo por agradar, ou por, né, não colocar aquele limite, por não ter esse equilíbrio emocional, na verdade, todo esse complexo sistema que você nos contou, às vezes a gente vai guardando, vai engolindo, vai guardando também quando vem, aí gera aquilo que a gente já falou em outra oportunidade. Explode, aí o estrago já está feito. Pior ainda, Áurea. É uma crise maior para administrar, porque ninguém quer chegar nesse ponto. Faz porque realmente perdeu o limite. E o aprendizado do equilíbrio emocional é esse: é você entender cada situação e perceber a forma como aquilo aconteceu, de que forma você reagiu. Na próxima situação você vai lá, molda um pouquinho, faz um ajuste na forma de falar, na forma de se expressar, porque isso vai se desenvolvendo, não tem uma receita pronta, ninguém nasce sabendo fazer isso. Você vai aprendendo ao longo da vida e com os conflitos. Porque se existe alguém, e eu acho que não existe, que nunca teve uma relação conflituosa, que nunca ouviu uma fala destemperada da outra pessoa, ou que fez uma fala destemperada, essa pessoa não vai aprender. A gente aprende essas situações mesmo. O antagonista nos fortalece. Por isso que o engolir sapo é uma grande experiência que fortalece o posicionamento, e para que isso aconteça, a sua autoconfiança precisa estar jóia, tinindo. Então, vamos mais uma vez refletir sobre isso, e assim a gente vai colocando mais uma pedrinha no bom sentido, mais um tijolinho, Áurea, na construção do nosso caminho com a tua ajuda. Vamos aqui cimentando, pavimentando, para a gente chegar cada vez mais nesse objetivo importante, que é se comunicar melhor. Muito obrigada, um beijo grande e até semana que vem. Obrigada pela oportunidade, Joyce. Boa tarde para você e para os ouvintes.